Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá, pessoas! Está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever. E hoje eu tenho aqui comigo o Paulo Martins. O Paulo, que ele é casado, ele é pai de 3 filhos. E a literatura está presente na sua vida desde a adolescência. Foi frequentador assíduo da Biblioteca Pública de Nova Lima, Minas Gerais, que é uma cidade da região metropolitana. Lendo, assim, de tudo, de Dostoiévski, a Drummond, passando por Gabriel Garcia Marques e vários outros assim, ajudou bastante na construção literária, mas algo bem curioso que a gente vai conversar aqui, né, Paulo, que você, assim como eu, é formado em engenharia e acabou que caiu para a literatura, que talvez não seja um caminho tão convencional, né? Enfim, vai ser uma pauta bem interessante de falar. Dos cadernos diários da juventude, investiu na escrita profissional, versando para seus filhos e caminhando por temas relevantes ao homem moderno e seus desafios. Os textos evoluíram e chegou ao ponto, né, de lançamento desse ano do livro Fica Papai, através da editora 7 Autores. Paulo, tudo bem com você? Tudo certo aí? Tudo bem, tudo certo. Muito animado aqui para a gente bater um papo aqui e um oi para todo mundo que está nos ouvindo agora. Que legal. Eu tenho certeza que é um papo bem interessante, porque como, né, eu falei que a gente tem algumas conexões assim de vida, né? Eu também sou engenheiro, optei, né, por seguir o caminho da literatura. Recentemente também lancei um livro de poesias, então acho que vai ser um papo bem interessante assim. E eu queria começar perguntando justamente isso, né, Paulo? Como que foi esse interesse assim pela literatura até o ponto de chegar a lançar o livro, né? Você que é formado em exatas, você atua no setor, mas lançou um livro de poesias. Como que é e como que levou isso? Você saiu do meu profissional de exatas, muito número, muito cálculo, e caiu para as palavras. Realmente, quem olha no primeiro momento pensa assim, peraí, tem alguma coisa errada, o que está acontecendo, né? Conforme você citou bem na introdução, né, eu, Paulo Henrique, eu sempre gostei muito de literatura, principalmente eu tive mergulhei muito nesse mundo na minha adolescência, e a partir dos 18, 19 anos, né, já trabalhando, estudando, meio que esse universo, esse mundo, né, que você citou, eu gostava muito do Dostoiévski e do Garcia Marques, aquele realismo mágico, né, mergulhava muito, viajava muito nos livros, e a gente é meio que mergulhado nesse mundo cartesiano, que é o seguinte, né, o mundo exige as obrigações, tem que trabalhar, tem que ter uma profissão, conquistar as coisas. Eu que vim de uma família bastante humilde. E nessa questão de trabalhar e estudar, muito do Paulo Henrique, aquele ser que tinha sua visão de mundo, que estava descobrindo muita coisa através da literatura, que sempre gostei muito de escrever, eu costumo usar o termo que muito disso eu peguei, dobrei com carinho, coloquei numa gaveta e fechei. Deixou lá, né? Porque e vai surgindo os desafios ao longo desse caminho de universidade. Conheci a Dalila, minha esposa, né, que nós nos casamos, hoje nós temos 3 filhos maravilhosos, e fiquei muito absorto nisso. E muitas das vezes, uma coisa que, enquanto engenheiro, enquanto profissional, a gente começa a misturar o que você é com o que você está. Então, por exemplo, eu sou o Paulo Henrique, que eu tenho meus valores, que eu sempre gostei de muitas coisas, inclusive da literatura, e de repente você está um profissional que está em uma organização e você vai achando que você é aquilo ali, mas muitas das vezes não é. Então, depois do casamento, depois que eu tive meus filhos, com um estímulo muito grande da minha esposa, eu comecei a pensar, a refletir, mas quem é o Paulo Henrique? O que o Paulo Henrique gosta? Quais são os sonhos do Paulo Henrique? Como que o Paulo Henrique ele olha no espelho e se identifica? Aí eu comecei a pensar, quais são meus sonhos? Quais são as coisas, que são as coisas que eu gosto? E eu percebi que de tudo que eu gostava, que eu sonhava e que me fazia bem, praticamente nada disso eu estava fazendo. Ou seja, eu estava lutando, conquistando,
muitas coisas, a casa, o conforto dos filhos, assim, mas como que isso estava se dando? Então, eu me permiti, não, deixa eu voltar a visitar as coisas que eu gosto. E aí, uma porta de passagem que me ajudou nesse processo foi a paternidade, porque eu me permiti visitar esse mundo e eu coloco o termo como que abrindo os meus olhos e passando a enxergar com, eu posso usar a palavra ternura e um pouco de atenção, maior atenção, para a questão da relação com os meus filhos, extrapolando isso para a minha compreensão do mundo que estava ao meu redor. E dentro desse processo eu voltei a escrever e meio que algo que está de forma conjunta. Se você está escrevendo, você está lendo; se você está lendo, você está escrevendo. E aí voltei a pesquisar e assim, revisitei com bastante alegria textos e livros que eu li há mais de 20 anos atrás. E depois esse conjunto de textos, conforme você citou também na introdução, chegaram assim, pô, isso está fazendo sentido, faz sentido para mim, me ajudou. Eu penso assim, não vou guardar isso. E aí isso evoluiu, e através do contato da editora Sete Autores, da E5 Marketing, esse livro surgiu, que é o meu primeiro livro, um livro de poesia, Fica Papai, e que eu vejo que tem sido realmente uma transformação na minha vida. Não deixei de ser engenheiro, ainda atuo, né? Estou há 18 anos na indústria, mineração, projetos, mas hoje eu posso falar com muito orgulho, engenheiro e escritor. Pô, que legal, jornada bem interessante, assim. Acaba que a paternidade trouxe muito isso, né? Porque não é só o fato do que muda na rotina, né? De fato ter crianças, né? Mas é o sentimento que muda, né? A percepção do mundo, dar valor a coisas diferentes, que muda tudo, né? Quando se vira pai. E nessa mudança completa, a literatura falou assim, ó, abre essa gaveta aqui que você deixou muita coisa guardada e vem cá, vamos olhar para isso de novo, né? Então, você vê como esse divisor mesmo de águas, assim, foi muito, muito claro, né? Muito explícito, assim, na sua vida. A entrada de vez na literatura profissional, vamos colocar assim? Eu acho que é um processo, né? A pessoa, eu acho que tem que enxergar isso com bastante naturalidade, que você não dorme um dia e acorda um escritor renomado, ganhando prêmio Nobel, etc. Né? Na minha visão, a principal transição, ela não acontece no dia que o seu livro é lançado, ou no dia que a primeira pessoa te aborda na rua e fala, oh, que legal, eu li um texto seu, eu li um livro, achei legal. A transição, ela ocorre quando você se permite. Por exemplo, eu sou um engenheiro. O ambiente de engenharia é cartesiano. Você discute uma questão acalorada, né? Tem gente que fala assim, se a pessoa escreve isso em termos vulgares, às vezes a pessoa até fala, isso aí é uma toa, isso aí não trabalha. Você trabalha ou dá aula? Você trabalha ou só escreve? Não. Eu vivo nesse mundo, e aí, num ambiente desse, que eu até digo que o patriarcado está bem arraigado, que é muito machista, etc., no meio de uma roda de conversa, eu falo, não, acabei de lançar um livro de quê? De poesia. Então, assim, quando você se permite isso, você tem que entender que você caminha numa linha que, às vezes, as pessoas que não compreendem vão te ridicularizar. Elas vão falar, peraí, poesia, isso é coisa de velho. Alguém lê isso hoje em dia? O que é isso? Então, quando você se permite ser o que você é, expressar da forma que você acha que você pode se expressar, faz um bem para a sua vida, você contribui com a vida de outras pessoas e você se liberta. E a partir deste momento, como você falou de uma transição, uma passagem, você fez a passagem. Independe se você vendeu 10, 100 ou 1 milhão de cópias, você hoje, né, da forma como eu classifico, você passa a todo dia, quando você acorda e olha a sua imagem no espelho, você pensa assim, essa pessoa é uma pessoa diferente, é uma pessoa melhor do que eu era antes de ter me permitido isso. Eu acho que essa que é a grande transformação. Sim. E essa permissão, né, você se dar essa liberdade de expressão mesmo, não é algo simples, né?
Você sentiu que depois, né, que ocorreu tudo isso, né, todo o processo do livro, você sentiu que poderia ter sido antes, por exemplo, por conta justamente desse meio que você vive, nesse meio cartesiano, às vezes é muito julgamento. Você acha que você foi travado por conta disso? Ou não? Foi no momento que tinha que ter acontecido mesmo? Porque às vezes a gente adia algum sonho por medo de julgamento, né? Às vezes a gente fica será que eu vou fazer? Não, mas não vai ser bem visto. Como que isso pode impactar no meu profissional, no pessoal? Você teve algum receio assim? Ou não? Foi um momento que você Eu decidiu e posso, foi. eu posso te dizer que eu sou uma pessoa muito observadora. Uhum. E eu segui, eu posso te dizer, por mais de 20 anos da minha vida, um caminho que todo mundo acorda e levanta e luta. Eu tenho certeza que todas as pessoas normais, sãs, procuram fazer o seu melhor. E se você dedica o seu tempo de uma forma, você está procurando fazer aquilo que você acredita que é o melhor. O que Uhum. eu observei no meu caso? Que apesar de estar lutando e fazendo o meu melhor, muitas das vezes você não está se preenchendo, você está correndo atrás. Você, muitas das vezes, uma outra coisa muito importante, a gente permite que outras pessoas delimitem o tamanho que você tem. Por exemplo, quem é você? Tem gente que quando vai se apresentar, a primeira coisa que fala é o cargo que ela tem. Eu sou um cargo alto, É eu o sou status, presidente, eu né? sou É isso, o eu tenho ego com status, status, eu né? tenho, por exemplo, eu tenho um carro bacana, eu tenho uma casa, eu tenho um carro. Então, e isso vai compondo a pessoa. E o que eu observo perante a mim? Eu também estava nesse jogo. E o que eu enxergo? Eu comecei a colocar assim, a partir do momento que eu me permiti nessa questão, eu posso falar, eu sou uma pessoa que me expresso, eu sou uma pessoa que tem essa visão. No meu livro tem um poema que chama Poema Inacabado, que ele fala muito sobre o que é caminhar no bolso com um poema inacabado, que fala que você tem que ter um olhar muito aguçado, porque você precisa terminar ele, então você tem que ficar atento ao que está ao seu redor, para você achar aquilo que falta para você contemplar e finalizar esse texto. Então, quando você muda o seu olhar, você muda como ser humano. Então, eu concluindo isso, você me perguntou se isso poderia ter acontecido antes. Eu acho que eu não posso criticar as escolhas, as decisões, o investimento de tempo, de dedicação que eu tive. Não estou falando que engenharia é ruim, que Uhum. mergulhar no trabalho, buscar as coisas ruins, porque tudo que eu tenho, que eu conquistei, não me iludo de achar que foi através da literatura. Isso ajuda na construção do ser humano que eu sou. Mas, ao mesmo tempo, eu observo que esse lado eu nunca deveria ter deixado ficar totalmente adormecido como aconteceu. Então, se essa transição tivesse acontecido antes, seria realmente, talvez eu poderia estar colhendo mais frutos nesse momento, mas eu acredito que tudo também acontece no tempo de Deus. Eu acho que as coisas acontecem no momento que devem acontecer, e assim como o meu livro eu classifico que é um instrumento para alertar as pessoas a abrir os olhos, essa live também pode estar acontecendo como nesse podcast um meio de acessar as pessoas e pensar assim, peraí, como que eu tô fazendo as minhas escolhas, né? Tem uma Uhum. poesia minha que eu falo assim, a vida ela te chama, né? Ela fala com você e estamos ouvindo, estamos conversando com ela de volta. Então é basicamente isso. Não, acho que faz total sentido, e no finalzinho da sua fala, né, que as coisas acontecem no tempo que elas têm que acontecer de fato, eu acredito muito nisso, porque pensando dessa forma, a gente não lamenta, né? Porque é toda uma construção, tudo teve um porquê na época que aconteceu, né? A escolha da profissão, a carreira e tudo, até chegar no ponto do livro. Então, eu acredito que é muito isso mesmo, acontece no momento que tem que acontecer. E aí eu queria te perguntar, Paula, a questão das inspirações, né? Quem te inspira? Porque é, acontece, o lançamento do seu livro foi agora, tem todo um contexto familiar, né, profissional também, mas naturalmente tem inspirações, né? Quem que, seja na literatura ou na sua vida pessoal,
o que assim foi aquele motor, né? Aquele combustível para você escrever os seus textos, né? Que viraram as poesias do livro. Quem que influências e inspirações? Bom, vamos navegar pela estrutura do livro, que eu acho que vai ser possível a gente bater um papo sobre isso. Primeiro, sobre a estrutura do livro, quando fala em poesia, mas ele não se enquadra na poesia como se fosse, né, de um trovador, que é tudo muito regular, cométrico, etc. Segue mais uma linha mais modernista e que, com toda humildade, né, se aproxima um pouco do que foi construído por Drummond, que são versos mais livres, sem ter uma preocupação métrica, né? tão com métrica e com rima, apesar de que ela também ajuda a dar ritmo para o texto. Sobre a estrutura do livro, eu procurei ter alguns pontos, uma grande influência de Drummond. Em alguns textos eu procurei seguir alguma linha como se fosse do realismo mágico que vem do Gabriel Garcia Marques, quando a gente transmuta algumas situações que de um campo bem descritivo, mas que foge um pouco à realidade, mas aguça a percepção. Eu procurei seguir essa linha. Do ponto de vista da construção da lógica do livro, ela atravessa por 5 capítulos numa linha de tempo. Eu acho que isso ficou interessante porque, por exemplo, o livro aborda a paternidade, mas no primeiro capítulo ele coloca uma visão de retrovisor. Por exemplo, hoje eu sou pai, mas eu já fui um filho pequeno e eu tenho hoje, quando eu olho para os meus filhos, a visão da minha infância. Então, o primeiro capítulo ele aborda essa estrutura de um olhar do passado. Quando você vê o seu filho brincando na rua ou brincando em casa, você lembra que você teve experiências similares, etc. No segundo capítulo ele coloca as dificuldades que envolvem a paternidade, porque não adianta eu estar aqui falando poesia, falando sobre que tudo é maravilhoso, não é. Às vezes você, por exemplo, hoje eu tenho 3 filhos maravilhosos, mas são 3 filhos de 4 gestações. Eu e minha esposa, nós tivemos um aborto, e foi do primeiro filho que nós estávamos esperando. E ninguém conversa sobre isso. Ninguém conversa. É muito comum, quando você permite, e conforme eu falei, o mundo que eu estou inserido, às vezes você para conversar com um colega de trabalho, ele está atravessando uma situação de perda de um filho, e ele, num ambiente sozinho que você está conversando, ele desaba e chora do seu lado. Mas aí se ele vê outra pessoa, ele conserta o corpo, fala que não tem nada. E aí, às vezes a pessoa fala assim: Paulo, isso aconteceu comigo, eu nunca conversei sobre isso dentro da minha casa, nem com a minha família, nem com meu pai, nem com meu irmão. Então, você vê como que esse mundo que tem um patriarcado, que tem um papel que o homem tem que desempenhar, etc., ele chega a ser cruel com o homem. Então, eu classifico que a abordagem nesse tema e outros associados com isso é relevante. O terceiro capítulo é muito assim, descritivo. A relação que eu tenho com os meus filhos, todos estão na primeira infância, então coloca muito sobre essas experiências da primeira palavra, do primeiro andar. Tem um capítulo que é o quarto, que eu classifico que é um capítulo mais duro, que é uma abordagem direta para o homem. Esse homem que às vezes a pessoa está no meio da jornada, da vida, meia idade, e que tem um trabalho que às vezes ele não gosta tanto, tem uma relação familiar que talvez não está tão saudável, a pessoa não consegue se encaixar, às vezes, nesse mundo. Então, são textos que levam uma reflexão mais direta ao homem. E o último capítulo, ele coloca uma visão de futuro. Por exemplo, eu tenho meus filhos na primeira infância, se por alguma razão deixasse esse mundo, né? E que palavras que eu gostaria de deixar? Então, é uma visão muito de futuro. Então, acho que o livro ele tem uma travessia que eu classifico como interessante, e quem tiver a oportunidade de ler pode ter a oportunidade de refletir, acessar várias lembranças, talvez abrir algumas gavetas empoeiradas também. Sim. E pelo que você contou também, acredito que muitos pais vão se identificar, né, ao ler o livro, né? Apesar de ser algo muito próximo ali dessas experiências, mas rola uma relação muito empática, porque
podemos falar que de uma forma geral, talvez os desafios, os momentos, os sentimentos, assim, eles podem se assemelhar, né? Que o pai vai ter pelos filhos, né? Você espera, você Ah, imagina isso do tipo, não, com certeza. Tanto que nesse projeto do livro eu tenho um Instagram, né, que é o @ficapapai, e a gente tem desenvolvido nos últimos meses algumas lives, uhum, aonde que exatamente na linha que você falou, eu tenho convidado algumas pessoas que leram o livro para poder fazer o que eu chamei de papo poesia, que é tipo assim, pô, será que a poesia é um outro mundo ali inacessável que fala sobre coisas que não são a realidade? Então, muitas vezes eu convido a pessoa assim, que texto que você se identificou mais? E a gente vai uhum, justamente fazendo isso, não é falando do Paulo Henrique, da experiência do Paulo Henrique, porque a poesia é uma forma de arte. sim, A arte, ela não está só no traço de quem pintou um quadro, ela está no olho de quem vê. A poesia, ela não tem uma interpretação linear e clara, igual uma bula de remédio. A bula de remédio não tem que deixar mais. Você está comprando um remédio específico, você tem que tomar. A posologia é essa, se você tomar mais, você pode morrer, se você tomar menos, não vai fazer efeito. Poesia não é assim. Então, dependendo de como está o dia, o momento, a situação da vida da pessoa, ela vai ter uma interpretação. uhum, Mas é algo que muitas das vezes você pode usar esse subterfúgio do poema que suaviza para falar sobre temas duros, acessar situações mais complexas e poder acessar emoções, etc., que estão ali meio que escondidas. Né? Então, eu acho que é um pouco por aí. Conheça o Clube de Autores, a maior plataforma de autopublicação da América Latina. Somos mais de 42 mil autores e mais de 75 mil livros publicados. Entrar para o clube é muito simples. Primeiro, você publica seu livro online gratuitamente. Depois, você diz quanto quer receber de direitos autorais. Por fim, nós vendemos e você recebe o dinheiro direto na sua conta. Muito simples, não é mesmo? Então acesse o link aqui na descrição deste episódio e venha com a gente. eu gosto de poesias que é justamente isso, né? Em poucas palavras, ali, em poucos versos, você tem diversas interpretações e às vezes você fica pensando, remoendo, refletindo sobre uma poesia por muito tempo, né? Que às vezes ela pode bater em você, né? De uma forma tão é, surpreendente que te faz ficar justamente refletindo sobre aquilo, né? A poesia tem esse poder, vamos colocar assim. E de repente, não sei se foi imaginado, mas até pelos primeiros feedbacks pode ser que sim, pelas lives que você fez, é, é uma forma de abordar, né, no contexto geral, os desafios de ser pai, né, da paternidade. Você falou muito da sociedade que a gente vive, enfim, dos desafios, você está com seus filhos na primeira infância. Você acha que o livro, né, o seu livro, ele tem essa capacidade de provocar essa reflexão sobre o desafio assim, da paternidade de uma forma geral? Eu acredito que sim, porque, por exemplo, dentro de alguns feedbacks que eu tenho recebido, né? Ah, por exemplo, eu vejo que tem algumas questões que são interessantes. Primeiro, no Instagram, a maior parte do público que acessa, que consome, que interage, Uhum. é feminino. Então, isso leva a uma reflexão interessante. É Curioso, um né? homem, Uhum. é um homem, se você for pensar assim, eu não sou um estereótipo de alguém que fala assim, o cara é blogueiro e ali só escreve e tal, e tem uma vida zen. Não, eu levanto todo dia 5 para 5 da manhã, não que eu tenha toque, né, 5 para 5, mas é que eu Uhum. boto nesse horário, tenho trabalho o dia inteiro, corro atrás, faço o que eu tenho que fazer, tenho meu hobby. Não. O que eu vejo? Eu sou uma pessoa que luta, que trabalha, que batalha, que faz tudo o que tem que fazer, e aí resolve escrever poesia. Fala expressando diretamente para o público masculino. Por que tem um acesso maior do público feminino? Por quê? Porque o homem em si,
ele se acomoda na estrutura que a sociedade coloca, que assim, o cara trabalhou, se virou nos 30, colocou a comida na mesa, tem a casa, paga as contas, ele tem que esquentar com mais nada. Ou então, assim, ele faz o que ele pode, ele interage, mas assim, dentro do núcleo da casa dele, eu tenho recebido algumas informações, conversado com algumas mulheres, falam, pô, mas achei interessante isso, talvez seria interessante se o meu marido percebesse que quem tem que educar o filho não é só a mulher. Eu pensei assim, mas não estou falando que isso é uma regra que acontece em todos os lares, mas o que eu estou compartilhando é que eu vejo que dentro desse livro ele tem uma certa caminhada, uma certa jornada de desconstruir um pouco o que a sociedade colocou, o fato de eu me permitir ter esse nível de diálogo, talvez de alguma forma pode servir de exemplo ou de um ponto de atenção que pode chamar as pessoas para outros homens, né, outras famílias, para esse tipo de reflexão. E eu acho que isso tudo é muito benéfico, porque se você acessa as pessoas, você ajuda elas a se expressarem, você melhora os relacionamentos, você humaniza mais a relação, você tem adultos mais saudáveis mentalmente, melhores relações dos adultos cuidadores com as crianças, que lá na frente vai se reverberar em novos adultos que vão ter também uma qualidade melhor com as próximas gerações. Então, eu vejo muito, não sei se é ambição demais, mas se eu puder contribuir um pouquinho nesse sentido, é algo que eu vejo que me faria bastante feliz nessa linha. É legal isso que você fala, porque eu pensando aqui, né, refletindo pela sua última fala, talvez a busca mesmo de ter mais mulheres te acompanhando é porque os maridos não falam em casa, né? Então, quando vê um homem falando sobre temas cotidianos da rotina do dia a dia, sente falta, né? Em casa, os homens não. É difícil se expressar de sentimentos, né? De conversar em casa, e encontra na sua fala algo que ela. É um desejo, talvez, né? É um desejo que os seus maridos fossem dessa forma. Mas isso pode ser uma quebra de verdades que existem, né, nessa sociedade hoje, e que é o poder, né? Um dos poderes da poesia, né? Pelo que eu entendi, é muito esse caminho que é traçado, né? É muito esse. Acaba que pode não ter sido o objetivo inicial, mas acaba que é algo que está acontecendo, né? E uma coisa que eu acho legal, eu vou dar um exemplo. Um amigo meu, no dia do lançamento, foi e adquiriu um livro, etc. Eu vou dar esse exemplo, a primeira vez que eu vou usar ele, é interessante. E aí, ele acompanha, e por exemplo, uma live, talvez esse podcast para ouvir, às vezes ele até aborda, não, Paulo, achei interessante e tal. E traz informação, eu acho que é muito legal. Então, um ponto que contribuiu com a minha vida é que hoje eu sou aquele cara que no momento do café não sou só abordado para discutir problema técnico de como resolver uma anomalia de engenharia. As pessoas me procuram hoje para bater outros papos. Eu acho isso muito positivo. E aí eu perguntei, pô, mas no livro, qual foi o poema que você mais gostou, que te chamou a atenção? Mas você sempre falou, vou ser sincero, não li o livro, não. Aí eu gostei da sinceridade, da espontaneidade, mas mostra que eu também vejo isso com muita naturalidade. A literatura é algo que, às vezes, para o engenheiro como o Cid, chama muita atenção, artigo mais técnico, e a poesia tem um certo preconceito com ela também. Pô, vou ficar aqui sentando, vou ler aqui 4 pequenas frases, né, 4 versos, que eu não vou entender onde começou, onde terminou, porque é um exercício, né? Mas o que eu me permito, né? Estando nessa jornada, hoje nós estamos conversando, quem sabe novas pessoas vão descobrir a poesia, vão começar a ler. Esse colega meu, não desisti dele, falei com ele que a gente ainda vai bater um papo sobre poesia ainda, sem ser chato. Mas eu gosto de usar um exemplo como esse, para a gente falar também de uma forma bem prática e pragmática, que o mundo que nós estamos aqui conversando, né, sobre, eu acho que você é o primeiro engenheiro e poeta que eu encontro aqui para bater um papo. Achei muito legal também aqui, sem ser conversando com o espírito, né? Então, eu acho legal
é um movimento que nós estamos fazendo, né? É um movimento, e é igual quando a pessoa, ela está quieta no local em silêncio, escuta uma música. Pô, se a pessoa se identificar com aquela vibração, ela vai querer ouvir mais e vai caminhar naquela direção, né? Eu acredito muito nisso. Esse é um ponto legal, né? Que eu vejo a poesia de fato, assim, como uma forma de incomodação, né? O escritor, ele tem uma certa incomodação com algo e somente ler, consumir, guardar para si não é o suficiente, tem que transbordar, né? O meu livro de poesias foi, tipo assim, anos escrevendo reflexões, pensamentos e que era um retrato daquele momento, né? Do que eu estava sentindo, dependente se era escrever para alguém, mas era de uma situação cotidiana. E para mim, era que essa questão da gente se libertar, né? Que você fala a questão da fala, do sentimento, eu vi como muito natural, tipo, escrever sobre o que está acontecendo, né? Mas, de fato, tem esse receio do homem falar o que está sentindo. Ainda mais quando não é só falar o que está sentindo, é falar, escrever, editar, publicar e vender, né? Então tem todas umas etapas ali que não é só desabafar com o melhor amigo no bar, né? É muito além disso, né? Então, é legal porque aos pouquinhos vai quebrando essa barreira que existe. Então, esse seu amigo comprou o livro, ele ainda não leu, mas, pô, já comprou, já foi, e já se abriu a algo que ele provavelmente talvez nunca tenha feito, né? Ir no lançamento de um livro, de um poeta. Então, talvez seja aos poucos, mas é um movimento que existe, né? Que está acontecendo. Isso é muito legal. Eu vejo como algo interessante, né? E te ajuda a crescer, né? O seu nome na literatura. Ah, com certeza, né? Conforme a gente já abordou hoje, né? É um processo e o principal passo é se permitir, né? E quando a gente se permite e uma outra pessoa, ela tem oportunidade de conversar com você e aí ela se identifica, ela começa a cogitar se permitir também. Sim. E aí o termo que eu usei, que é da vibração, né? Como engenheiro também, você sabe, né? A teoria das cordas, né? De fato, tudo é vibração. Você começa a emitir uma vibração e as pessoas vão se identificando, e quem vai se identificando vai chegando e vai criando um movimento. Eu acredito muito nisso, né? Como dizia Gandhi, a gente tem que ser a mudança que a gente quer no mundo, Sim, temos que fazer a nossa parte, né? E eu acredito que é muito nessa direção. Sim, concordo. E pegando mais um lado técnico, vamos colocar assim, da publicação de um livro, Paulo, como que foi o processo, assim, né, da escrita, da organizar, não da escrita em si, que a gente já falou um bocado, mas sim, organizar os textos, editar, publicar, foi desafiador também? Foi simples? Quanto tempo durou até o livro ficar pronto para vender? Legal a pergunta. Bom, quando eu estava escrevendo, você citou uma coisa interessante da sua fala. A gente vai. A poesia, o texto em si, ela meio que é como uma fotografia. É um momento emocional, uma situação que você percebeu, você vai registrando. E algo que eu acho muito interessante é que, para que você consiga alcançar aquele nível que você espera com o texto, você tem que vasculhar muito dentro de si. Então, um processo de descoberta, de autoconhecimento também muito interessante. Considerado isso, o livro ele foi dividido em 5 capítulos, mas por ser um livro de poesia, né, a relação entre os poemas e a curadoria de onde eles encaixariam, eu mesmo fiz isso, depois que eu tive uma sensação que o conjunto de textos que poderiam compor uma única obra amarrada na mesma lógica, na mesma linha, estava concluído. Isso surgiu de mim, eu fiz essa organização e gerei o que seria o primeiro original do livro. Passada essa fase, né, eu comecei a pesquisar e pensei, eu preciso de achar uma editora que tem interesse, né, etc. Eu sou de Nova Lima
aqui em Nova Lima nós temos uma academia de letras. Eu comecei a dar uma sondada, eu vi que vários dos autores de Nova Lima tinham acesso, estavam trabalhando com uma editora, que no caso é a editora Sete Autores. Eu pensei, bom, eu procurei referências, vi que era uma boa editora, e até alguns sócios são aqui de Nova Lima. Eu pensei, bom, pode ser uma boa opção. Então, dentre outros contatos que eu fiz, tive acesso a eles, no caso com um dos fundadores, que é o Miller. Fui extremamente bem recebido, teve um diálogo muito interessante, até numa livraria, nosso primeiro diálogo, e decidi caminhar com eles. E através dessa editora, com os parceiros, igual a I5, né, do Luiz, que contribuiu muito na construção da capa, que particularmente também tenho colhido muitos feedbacks positivos da qualidade da capa e tal. O livro foi sendo lapidado, né, até chegar no estado final, e é um processo que eu posso dizer assim, se alguém falar assim, Paulo, você ganhou milhões de reais com a edição do livro? Não, mas se eu tivesse ganhado milhões de reais, talvez, e não tivesse participado do processo, não sei se ficaria tão feliz. Então, assim, do ponto de vista de autorrealização, você tem palavras que estão registradas para a posteridade, todo aquele carinho, o carinho da construção do livro é algo fantástico, né? Então, dessa forma foi evoluindo a construção do livro, até que chegou o momento do lançamento, que se deu na Livraria Leitura aqui em Belo Horizonte, também com toda uma interface propiciada pela editora Sete Autores, que foi um processo, no dia do lançamento, vendo muitos dos meus amigos chegando, podendo, com toda humildade, né, assinar o livro, né, dedicando com boas palavras, né, para aquelas pessoas que realmente participaram da minha vida e participam, né, com a presença da minha família e tal. Então, realmente, o processo de construção do livro é algo realmente muito gratificante. E eu concordo com você, é essencial, né, o pós-escrito, a participação do autor, porque aí é capa, a gente vê, né, o livro nascendo, né, então a gente vai avançando etapa por etapa, pô, teve a revisão, a diagramação, vem capa, aí conversa com uma pessoa, com outra, programa o lançamento, então tudo isso é tão gostoso e tão importante quanto a escrita em si, né, faz parte do processo como um todo. Principalmente para quem é independente, né? Que a gente tem que correr atrás de tudo antes, né? Então, é trabalhoso, dá muita dor de cabeça às vezes, mas quando vê o resultado pronto, eu tô até com o seu Instagram aqui aberto, né? Tem vendo a capa, quando vê materializado, é uma satisfação muito grande. Talvez não tenha valor que a gente consiga mensurar o quão, né, importante é isso, igual você falou. E aí eu quero chegar num ponto, Paulo, que, né, tem toda essa questão da criação, da estruturação, mas lançamento, né? Você disse, foi lançado na leitura, que é um ponto bem legal, bem importante, interessante, né? A gente passou por um período de pandemia, que todos os eventos literários suspensos, a gente, né, já voltou a esse tipo de evento. Como que foi o lançamento, assim, esse momento? O planejamento, ocorreu tudo certo? Foi dentro das expectativas? Foi boa pergunta. Eu lembro que durante ainda o processo de construção do livro, né, junto com as Sete Autores, ainda estavam em suspenso esses eventos. E eu tinha muita vontade de fazer o lançamento, e eu acho que Deus sabe de tudo na hora certa, assim. A gente fez um planejamento, eu gostaria muito que fosse predecessor do Dia dos Pais, e tudo culminou para que a gente conseguisse fazer o lançamento cerca de 2 semanas antes, e tinha tido a liberação da Prefeitura de Belo Horizonte para que os eventos voltassem a ocorrer 1 semana antes. Então, encaixou bem. O lançamento aconteceu na livraria do BH Shopping, aqui em Belo Horizonte, que eu fiquei também muito feliz, que é um palco, um local onde que grandes autores aqui do nosso país tiveram a oportunidade de passar, né? Então, naquela mesma mesa de autógrafos ali, eu tive a oportunidade de sentar. Convidei vários
amigos, pessoas próximas, algumas pessoas que já não tão próximas, mas que já conheciam o trabalho que estava sendo desenvolvido. Teve uma participação muito interessante, né? E eu também achei muito legal que praticamente todos comentaram comigo: nossa, Paulo, nunca vi no lançamento de um livro, não conhecia nenhum autor. Então eu penso assim, que bom que a gente, de alguma forma, está podendo contribuir, né, nesse sentido. E foi um dia muito mágico, muito, muito feliz, e que, assim, fica com gosto de quero mais, né? Da vontade de escrever outro livro. Aí que era a pergunta que eu ia te fazer, os planos para a literatura, né? Apesar de ter, né, poucos meses, né, do lançamento do livro, mas já fica naquela. E o próximo, né? Como, você tem algum É, plano? Já tem um caminho tem, tem, traçado? tem, né? Logo que o lançamento ocorreu, eu tenho algumas ideias, já um rascunho de uma estrutura, e eu acho que é sempre legal a gente se desafiar, né? Hum. Escrevi muito, né, poema, verso, prosa. Eu tô pensando em me aventurar um pouco no segmento dos contos. Eu acho que tem uma penetração bastante interessante. Às vezes você pode ter um grau de subjetividade legal, mas você também dá uma linearidade que contribui muito para talvez muito, em alguns casos, ser mais palatável. Uhum. Então eu tenho pensado em alguns pontos, mas também eu tenho dado uma ênfase, não estou seguindo tanto, pisando no acelerador nessa construção ainda, que na minha visão, oportunidades como essa de estar aqui batendo esse papo, aí de repente uma outra pessoa que vai nos ouvir, depois vai interagir comigo, eu confesso que tem sido um grande laboratório, porque é muito rico quando alguém chega e te acessa e fala que achou, que sentiu, de alguma forma que você conseguiu acessar algo nessa pessoa, porque eu procuro sempre absorver isso e pensar assim, como eu posso, eu senti que eu contribuí nesse sentido, como eu posso talvez contribuir mais nesse sentido com as pessoas, né? Uhum. Eu acho que ter esse olhar atento, quando a gente está no meio de um processo de construção, seu olhar tem que ser muito aguçado, né? Às Uhum. vezes você está dentro de um ambiente público e aí você depara com uma situação e você pensa assim, não, eu tenho que situação legal que eu posso aproveitar. Você está numa fila de padaria e pega Sim. um pedaço de um diálogo ali, você pensa, não, isso aí tem. Então, o seu, o seu ouvido, o seu olhar fica transformado, e eu acho que isso é Uhum. mágico. Então, sem sombra nenhuma de dúvida, não sei quando, mas Deus abençoando, eu tenho muita expectativa de poder, quem sabe, estar aqui falando de um outro lançamento. Sim, não, com certeza. Esse é um dos pontos que eu gosto, assim, de falar, porque 40 minutos é muito difícil, né? Mais ou menos a média do episódio, a gente falar de tudo, né? Então, outras oportunidades surgirão, né? Com outros livros, de repente até de contos, né? Que você falou que é um desafio bem diferente de poesia, né? Na questão da escrita. E um ponto que você falou agora também, que eu compartilho, que é esse olhar, né? Essa observação periférica, né? Que o autor tem, que qualquer situação pode virar uma história, qualquer situação pode virar um verso. Então, a gente está sempre atento, né? Buscando inspirações, buscando situações para a gente escrever. E, Paulo, eu queria agradecer sua participação aqui, passou muito rápido, né? O tempo. Conversa boa é assim, né? Que passa rápido e a gente fica com aquele gostinho de quero mais. Queria agradecer a participação e dar os parabéns assim pelo seu livro. Desejo muito sucesso na carreira e tudo mais. E espero que você tenha gostado da conversa também. Não, gostei imensamente. É, 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 a vida é cheia de primeiros momentos. É meu primeiro podcast, então assim, estou muito Bom, feliz fico pelo feliz. convite. É, eu acho que a conversa foi muito leve, né? Quando você fala de algo que você identifica, que você gosta, né? E flui, que é uma beleza. Espero que de alguma forma a gente possa ter acessado
as pessoas que estão nos ouvindo. E fica a mensagem: não deixe nada que você gosta, um sonho, um desejo dentro da gaveta. Né? Eu queria deixar essa mensagem. Se você olha para o que aquele menino que você era quando você era criança gostava, ou algo que te fazia brilhar os olhos, que você, às vezes aquilo tudo você vai pensar, nossa, já tem tanto tempo que eu não faço isso, e quando que seria o melhor momento? Agora, né? Amanhã, não deixa para depois. É essa mensagem que eu gostaria de deixar para todo mundo que está aí nos ouvindo. Que bom. E Paulo, e para as pessoas te encontrarem, para acompanhar o seu trabalho, você falou do Instagram, inclusive que você faz lives e tudo mais, é o @ficapapai, correto? É o melhor canal, correto. Lá a pessoa fica sabendo de tudo, até para comprar o seu livro. Tem aqui, né, o link na bio, né, que a pessoa consegue adquirir seu livro também, né? Então, tem algum outro canal, algum meio, ou o Instagram é o melhor canal mesmo? Bom, para poder entrar em contato comigo no Instagram, tem até lá uma referência de um WhatsApp, se quiser interagir diretamente, bater um papo, a gente está à disposição. Também, quem quiser adquirir o livro, às vezes o livro físico, né, ele está sendo comercializado pela Livraria Leitura, a gente consegue comprar pela internet, mas se você quiser acessar para comprar pelo Kindle, comprar o livro digital, também tem o link lá. Então, por exemplo, às vezes o pessoal tá longe, pensando, eu gostaria de adquirir, às vezes o pessoal vê na live, então pode adquirir o livro na forma digital também, e aí nós vamos caminhando nessa jornada, né, interagindo. Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho, pode ficar à vontade para me chamar, para bater um papo. Eu acho que toda oportunidade que se tenha para poder levar, para falar de temas que eu classifico que são bastante relevantes, tem que ser valorizado. Ótimo. Legal. Que bom. Então, fica aí o recado, né, no Instagram, @ficapapai, tem todas as informações. E Paulo, obrigado novamente, um abraço e até breve. Até breve, um grande abraço.